Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Hoje vamos ver o artigo, a opinião explicitada, aquele texto em que o autor defende a sua opinião de forma explícita, clara, está bem clara a opinião que ele defende no artigo. Produção de texto, artigo, opinião explicitada. No módulo anterior, você e seus colegas expuseram suas opiniões e seus argumentos sobre temas bastante atuais e polêmicos. Nestas aulas, estudaremos um texto jornalístico em que a opinião do autor também é explícita, é clara. O artigo. O artigo é geralmente escrito em primeira pessoa e sempre assinado. Pode ser escrito por jornalistas ou por personalidades convidadas. Aí nós temos alguns títulos de artigos: Alta de Impostos, um remédio que vira veneno, do João Derli. Combate à corrupção é prioridade, os municípios e a República. Lembra-se do que leu nas últimas aulas de leitura, módulo 40? Naquele artigo, Sérgio Rodrigues expõe a sua visão sobre os dicionários. Quer dizer, ele defende o seu ponto de vista, a sua opinião sobre os dicionários. Vamos ver um trecho. Gosto muito de dicionários e tenho uma prateleira cheia deles. Alguns são tão antigos que trazem palavras como esferomáquia, que é o jogo da bola. Talvez seja essa convivência que me leva a manter com eles uma relação que não dispensa, ao lado da admiração amorosa, o olhar crítico. Viram lá em negrito me leva? Em primeira pessoa, olha lá. Nós sabemos pelos verbos, pelos pronomes, gosto, eu gosto, me leva. Nesse gênero de texto, o autor expõe uma reflexão sobre determinado fato, tema ou objeto, como no fragmento acima. Essa reflexão quase sempre envolve uma opinião, um juízo e apresenta também argumentos, raciocínios lógicos, fatos e dados da realidade, que a justifiquem. É escrita em linguagem formal, clara e precisa, como os demais textos jornalísticos. Retomando, olha que nós já estudamos anteriormente, que é fato, opinião, tema. Fato é o acontecimento, a ocorrência. É particular, concreto, ocorre com personagens determinadas num tempo e num espaço também determinados. E opinião, que é? É juízo, modo de ver e avaliar. É também a expressão de ideias pessoais sobre algo ou alguém. É opinião sobre algo ou alguém. Tema é o assunto que se quer desenvolver e que pode ser exemplificado ou pode nascer de um fato concreto. O tema é, portanto, genérico, abstrato. Atividade oral e de leitura. Os textos a seguir permitirão compreender com clareza as diferenças entre gêneros textuais próprios dos jornais, a notícia e o artigo. Leia-os com atenção e responda as questões. Vamos ler atentamente os textos e depois para você responder as questões. As notícias. Em carta, franceses ricos pedem para pagar mais imposto, do Financial Times. Algumas das pessoas mais ricas da França, entre as quais Liliane Bittencourt, maior acionista da L'Oréal, pediram por impostos mais altos sobre os ricos. No momento em que o governo se prepara para anunciar pesados cortes de gastos para controlar as finanças públicas. Proposta semelhante foi feita pelo bilionário investidor americano Warren Buffett, que criticou o fato de estar sujeito a alíquotas de impostos mais baixas do que as de muitas pessoas que trabalham para ele. Christopher de Margerie, presidente da petroleira Total e membro da família Teininger, e Maurice Levy, presidente da empresa de publicidade Publicis, também fazem parte do grupo de 16 executivos e investidores endinheirados
que assinaram uma petição publicada pela revista Nouveau Observateur, apelando por uma contribuição excepcional dos cidadãos ricos da França. Estamos cientes de que nos beneficiamos muito do modelo francês e do ambiente europeu, ao qual temos grande apego e que desejamos ajudar a preservar, afirmaram os signatários. Então aí nós temos a notícia. Acionista que detém ações de uma empresa, alíquota, percentual, valor fixo aplicado para calcular o valor de impostos ou tributos. Petição, solicitação por escrito, apego, afeição ou estima. E quem foi Liliane Bittencourt? Era a mulher mais rica do mundo, segundo a revista americana Forbes, revista norte-americana de economia e finanças, fundada em 1917, conhecida por suas listas de pessoas mais ricas do mundo, e morreu em 2017 aos 94 anos. Renda anual de mais de 500 mil euros pagará imposto temporário de 3%. O objetivo do pacote é acalmar o mercado e a população, há 9 meses das eleições presidenciais na França, do Financial Times, em Paris. Os ricos e as grandes empresas arcarão com o ônus do aumento de arrecadação da França, em um novo projeto fiscal aprovado ontem. Há apenas 9 meses da eleição presidencial, os franceses de renda mais alta terão de pagar impostos mais salgados, já que o governo procura receita adicional da ordem de 12 bilhões de euros para ajudar a controlar as finanças públicas. As medidas, que ainda passarão pelo parlamento, foram anunciadas um dia depois de milionários pedirem em carta que pagassem mais impostos para ajudar a França. E o que é ônus? Carga, peso, dever, encargo, obrigação. Daí temos notícias. Os fatos são apresentados pelo jornalista, pelo repórter, sem colocar a sua opinião sobre esses fatos, esses acontecimentos. Agora vamos ver o artigo, em que a pessoa, o autor do artigo, apresenta esses fatos e dá a sua opinião sobre. Os ricos não sofrem nem falam. Alô, alô, bilionários brasileiros na lista da revista Forbes. Deem uma olhadinha, por favor, no apelo de seus colegas da lista francesa da Forbes, para que sejam devidamente tributados. Sigam um exemplo, porque a iniquidade tributária não é produto francês, mas universal, inclusive e principalmente nestes tristes trópicos. Vamos aos dados. A regra de ouro de qualquer sistema tributário é simples. Quem mais tem, paga mais. Muito bem. Na França, o 0,1% dos mais ricos paga uma alíquota de imposto de renda de 20,5%. Já a fatia de cima, o 0,01% ainda mais rico, paga menos, 17,5%. E aquela meia dúzia, ou 0,001% de ultras ricos, contribui com apenas 15%. É diferente no Brasil? Não. Comprova estudo do IPA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, divulgado faz pouco mais de 3 meses. Por ele, verifica-se que as mansões, os mais ricos, pagam menos impostos que as favelas, os mais pobres, né? E estas ainda não têm serviços públicos como água, esgoto e coleta de lixo. Em números, os 10% mais pobres da população separam 32,8% de sua renda para pagar impostos diretos e indiretos. Para os 10% mais ricos, a participação é de 22,7%. Esses dados ajudam a entender
porque o topo da pirâmide se apropria de 75,4% da riqueza nacional. A decisão do governo francês, embora correta, peca por deixar de lado uma proposta, a de taxação dos movimentos financeiros. Se valesse mesmo o critério lógico e óbvio de que quem ganha mais paga mais, o setor financeiro teria que dar uma contribuição forte para as arcas públicas, aliviando o sofrimento das classes médias, aposentados e funcionários públicos, que estão levando o peso maior do ajuste fiscal em curso em vários países da Europa. Por falar em classe média, é ela que, no Brasil, suporta o maior peso impositivo em termos absolutos. E fica tudo por isso mesmo. Então, aqui, o autor do artigo, Clóvis Rossi, apresentou os acontecimentos, fatos e deu a sua opinião sobre, Apresentou aí o seu ponto de vista, a sua opinião por meio de argumentos de forma explicitada, ou seja, clara, à amostra. Vamos ver, tributado, taxado, cobrado, iniquidade, injustiça grave, maldade, perversidade. Tristes Trópicos é o título de um livro em que o francês Claude Lévi-Strauss relata suas viagens pelo Brasil. Em seu artigo, Clóvis Rossi utiliza a expressão para designar negativamente o Brasil. Sistema tributário é o conjunto de leis, regras que regem os impostos, as taxas, etc. E o que são os impostos diretos? São os que incidem sobre os bens ou a renda dos trabalhadores. E os impostos indiretos incidem sobre os produtos e serviços. São cobrados de produtores e comerciantes, mas atingem todos os consumidores, pois são repassados para os preços. Topo da pirâmide é uma expressão que faz referência aos que são os mais ricos. E movimentos financeiros são transações financeiras, investimentos em imóveis, bolsas de valores, títulos públicos e privados e etc. Então é isso, pessoal. Leia atentamente na sua casa os textos para depois você realizar as atividades. E bom trabalho. Até a nossa próxima aula.